Edição de hoje que fala muito sobre o mercado de soja, né, de milho também, como é que está essa comercialização, trazendo informações que são referências importantes aqui para o produtor brasileiro, para os seus negócios. E para ter essas informações é necessário entender como que os parâmetros e como que o mercado internacional tem agido. Olha, nós temos hoje, né, pelo que temos visto, um foco muito forte nos fundamentos no mercado da soja em relação à oferta e demanda. O cenário é muito ajustado mesmo. Em relação ao desenvolvimento das lavouras norte-americanas, que já vieram ali para a média dos últimos 5 anos, o que mostra que as coisas ali andaram, né, mas mesmo assim a produção norte-americana vai continuar, claro, sendo analisada em algum risco durante o seu desenvolvimento, mas mostra que há um cenário muito apertado para essa oferta em todo o mundo. E temos outros fatores, como inflação nos Estados Unidos, um susto que dá ali no mercado financeiro e acaba mexendo com o mercado de commodities agrícolas de uma maneira geral. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o analista de mercados, o Aaron Edwards, que conversa conosco nesta tarde de terça-feira. Aaron, obrigado pela sua participação mais uma vez. Aaron, o que nós temos ou tivemos, principalmente nesta última segunda-feira, que acabou impactando bastante o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, você falou muito bem. Então, só lembrando, é uma conceito básico, mas a formação de preço da soja no Brasil são dois. É Chicago, o prêmio, que é a diferença entre Chicago local, e o câmbio. Então, o que aconteceu na segunda-feira? Soja em Chicago despencou 50 pontos, se recuperou um pouquinho, um fechamento um pouco mais otimista, uma baixa de uns 35 pontos. Mas o Brasil favoreceu o produtor, favoreceu o exportador e isso ajudou o preço local e a demanda por soja ainda é forte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, tem comprador pela soja em si, o câmbio ajudou o produtor brasileiro. Eu acho que, em parte, o que contribuiu com a queda de ontem foi bastante sintomático de uma realização de lucros que, depois de fazer as novas altas que nós tivemos, realizou tudo num dia. E eu acho que o estopim, em parte, foi pressão de venda pelos produtores brasileiros com a valorização do câmbio. Mas o outro motivo muito sensível foi que na terça-feira, que é hoje, e quarta-feira, amanhã, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, está reunindo para discutir a questão dos juros, e você falou muito bem em inflação. Tem que lembrar que esses preços em Chicago estão apoiados com uma grande quantidade de capital especulativo que está procurando commodities e commodities agrícolas, porque a economia norte-americana não está bem e está com inflação e é um porto seguro. Então, o governo, todo mundo gostaria que a comida ficasse mais barata e que esse capital, todo mundo menos o vendedor, né? É o produtor. Mas gostaria que esse capital saísse do mercado e que os preços dos alimentos, de forma geral, baixassem. Agora, com a safra norte-americana por definir, essa queda está um pouco difícil, tanto que nós achamos compradores já no limite de sustentação na média dos 20 dias e, por enquanto, segue uma história otimista em relação ao preço da soja. Dito isso, essas são as oportunidades que devem ser aproveitadas, né? Novas altas recordes semana passada na soja no Brasil, câmbio em Chicago, câmbio ajudando no Brasil. Então, o mercado dá essas oportunidades que, na minha concepção, devem ser aproveitadas. Aaron, uma outra questão que também destacamos é em relação à China. A China tem anunciado lockdowns nas suas principais cidades, são cidades inclusive importantes sobre o aspecto logístico, de distribuição, de recepção de produtos. Isso afeta
N mercados, né? Diversos mercados estão sendo afetados, por exemplo, a carne brasileira que é exportada para lá. Nesta última segunda-feira mesmo, o órgão chinês bloqueou ali por tempo, né, uma semana, uma indústria frigorífica norte-americana, por 4 semanas, uma outra indústria brasileira. Enfim, nós temos ali China parando e até utilizando isso como um argumento para tentar pressão de preços em alguns produtos. Como é que essa situação chinesa, em relação à sua logística, em relação aos seus lockdowns, como eles estão administrando isso, afeta o mercado de soja hoje? Olha, para mim, em relação à demanda, o sintoma da demanda é o prêmio, e o prêmio segue forte. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem força o prêmio, o que fala para mim que tem comprador disposto da soja. E isso, para mim, é independente da notícia, do que está sendo divulgado, se tem um prêmio forte, tem alguém que quer essa soja. E até que o prêmio não começar a recuar, eu vou continuar com essa tese de que a demanda pela soja segue firme. Hoje, a notícia da demanda não é a notícia que mais impacta o mercado da soja em Chicago. A notícia que impacta soja em Chicago hoje é principalmente a incerteza sobre a oferta norte-americana e a incerteza sobre a movimentação do capital especulativo. Essas são as incertezas. Não quer dizer que a demanda não é importante, mas ela não é uma incerteza tão grande porque ainda tem sintomas de que ela segue firme. Talvez não está surpreendendo do lado de mais demanda do que o esperado, mas a demanda está lá, está firme, está comprando, quando tem recuo, compra. Então, para mim, a história da demanda não está impactando tanto o mercado da soja, não porque não é importante, mas porque não é surpresa ou não é incerteza no momento. Muito bem, Aaron. Aaron, e nós começamos conversando, né, e falando a respeito dessas situações, os cenários que nós temos aqui sobre a formação de preço na soja no Brasil. Prêmio, dólar, moeda norte-americana e, claro, a soja negociada em Chicago. E nós temos visto a soja aqui no Brasil ganhou corpo no final da última semana. Nesta segunda-feira última, mesmo com soja recuando em Chicago, o dólar deu uma disparada, até por conta dessa questão do Banco Central dos Estados Unidos, e isso deu um peso diferente para a soja brasileira, e o pessoal está até me falando aqui que tem registro de prêmio para a soja nos portos aqui do Brasil. Enfim, chegou num preço, um patamar muito interessante de comercialização. Pelo que você está acompanhando, é uma das janelas interessantes para a venda? Eu estou encorajando vendas. E lembra, até anteriormente nós falamos sobre isso, de ter um plano, nós falamos sobre não ter desespero, vamos esperar. Para mim, 2 prazos que eu acho que devem ser ponderados para a soja disponível. Você tem que pensar um pouco no risco de preço de Chicago e, para mim, vendas até o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, é feriadão, muitas vezes depois disso, nós temos o potencial de baixa, que vale a pena tomar cuidado. Então, uma parcela da soja eu falaria para vender até o fim desse mês, comecinho de julho, e para que não começar agora, com preços fortes? E a outra parcela que eu diria é, vamos deixar uma soja, nem que seja um volume bem pequeno, mas para entre safra. Vai ver que se realmente ficar descoberto, se realmente houver essa demanda, quem tem essa soja pode ter um prêmio muito forte lá pela frente, e eu acho que faz sentido ficar com um pouquinho de soja, que você pode, não sei se arriscar a palavra certa, mas fica com um pouco de soja entre safra. Então, da soja que você pretendia vender no primeiro semestre, que ainda está aí com a possibilidade de venda, para que não aproveitar oportunidades como essas? É minha filosofia. Em relação, Aaron, à soja disponível, né, o último relatório de oferta e demanda na sexta-feira é um relatório que já se esperava que não traria tantas novidades assim, de certo modo bastante neutro, e ele teve ali a sua presença naquele dia, mas meio que confirma um cenário que já estava sendo visto. O que você destaca deste relatório em relação à oferta global da oleaginosa? Olha, eles não ajustaram o milho e ajustaram a soja brasileira um pouco para cima. É,
foi um relatório bastante neutro. E o relatório que pessoalmente eu acho que pode ter um impacto maior para a soja é o relatório diário que sai no dia 30, porque algumas regiões que ainda não conseguiram terminar o plantio são na área norte e já está ficando tarde para plantar milho lá. Imagino que vão ter áreas que vão ou para a soja ou para o trigo. E a gente pode ter essa atualização no relatório do fim do mês. Então, o relatório da semana passada, eu acho que muitos esperavam uma grande, não veio na segunda-feira na soja, não veio na sexta, mas para mim não teve grandes mudanças nas expectativas o relatório de sexta. O relatório do dia 30, diário dos Estados Unidos, pode ter um choque aí nas expectativas sobre oferta e demanda, e por isso que eu digo, entre agora e o dia 30, começando hoje já, se o preço tá favorável, o prêmio está forte, faz um plano de venda da soja que você queria vender ainda no primeiro semestre. É sensato, é prudente, os preços são bons, tem que cuidar do negócio. Tendo capacidade de segurar uma soja para entre safra, na possibilidade de um prêmio explosivo, algo assim, paciência, pode esperar um pouquinho. Mas faz um plano de vendas e oportunidades como essa, e eu acho que vamos ter mais até o fim de junho, devem ser aproveitadas. Aaron, para encerrarmos a entrevista, eu estava olhando os números desse relatório que foi apresentado no final do dia de ontem, o acompanhamento de lavouras, estou falando em português, que é o que o nosso público aqui vai entender o que eu estou falando. Mas o relatório de acompanhamento de lavouras no final do dia ontem, ele trouxe números que mostram um avanço na semeadura da soja, chegou a 88%, já iguala ao que a média dos últimos 5 anos, fica abaixo do que estava ano passado. Em relação ao milho, ele chega a 97%. A expectativa nos Estados Unidos era que chegasse a 98% dessa área de cultivo e está distante, ali, uns 3 pontos percentuais pelo menos do que tinha no passado, que já estava em 100%. Essa diferença ela já seria o suficiente para uma espécie de migração diária nos Estados Unidos, já que o tempo, o espaço para cultivo de milho vai ficando cada vez mais curto? Seria, e não tem soja, não tem chuva prevista no cinturão do milho, com poucas exceções, para essa próxima semana. Eu acho que vão ter muitos produtores que vão olhar para o calendário e falar, olha, eu posso plantar soja ou milho, o plantio, para mim, essa semana, muito provavelmente vai terminar tudo, porque está seco, dá para rodar. Então, o que faltava vai ser plantado agora. Agora, a decisão é se planta o milho tarde, muitos já fora da janela do seguro, ou se planta soja ou trigo. E eu acho que vão ter áreas na Dakota do Norte, Minnesota, ali bem ao norte, próximo do Canadá, que eles vão tirar a área de milho, eles vão colocar para a área da soja. Em termos percentuais, é difícil quantificar, mas a notícia que ficou para trás desse relatório de ontem é que essa história do atraso no plantio passou, tirou o atraso e está alinhado na média. Eu até diria que essa semana provavelmente o plantio vai terminar completamente, ou faltar 1 ou 2 pontos percentuais. Então, assim, terminou. Agora vamos falar sobre a condição. A condição começou boa, 4 pontos, tanto na soja e no milho, acima da média dos últimos 5 anos, mas previsão de seca e temperaturas bem elevadas. Hoje, amanhã, risco financeiro do Fed. Será que eles vão aumentar os juros mais do que o esperado? Será que isso vai mexer com o capital especulativo? Passando essas reuniões, que é hoje e amanhã, para mim é olhar o clima, e a previsão é muito quente e seco, por pelo menos uma semana. Então essa incerteza pela frente. Se for só uma semana de seca, eu acho que não é o fim do mundo, termina o plantio e segue a história. Mas se alastrar mais essa seca, depois de um plantio tardio, depois de um plantio molhado, pode já ter um estresse hídrico. Daqui para a semana que vem a gente já pode estar falando nisso.